Então a visão dos caras aí da internet é que quando uma pessoa se apartava da outra lá, na época de Paulo, né, o descrente não queria viver a mesma fé do cristão, então se apartava. Paulo diz: todavia o irmão cristão, que, né, o irmão que ficou, não está sujeito à servidão, porque Deus nos chamou à paz. Aí vamos raciocinar essa situação. Se o cara casou com aquela mulher, né, antes do cristianismo ali, ele casou com aquela mulher, então ele tem desejos sexuais, tá? E aí ele se converteu e por conta da sua fé, a sua mulher lhe abandonou. Ou seja, a mulher não queria seguir a mesma prática de fé, a mesma regra de fé dele. Abandonou ele. Se ela se casou com outra, possivelmente, outra pessoa, ela cometeu adultério, tá? Pela lei seria apedrejado, só que ela é gentílica, ela não vive pela lei. Então, ali naquele momento, o homem estaria liberto, né? Porque ela cometeu porneia, ela praticou uma imoralidade sexual com uma pessoa que não tem que não tem uma aliança com ela como esse homem tem. Aí, na ideia desses caras, o cara sofre o agravo, né, da conversão dele, causou a perda do relacionamento matrimonial dele, e agora o cara, que é um ser humano, com suas fraquezas carnais, tem que viver sozinho, com necessidades carnais, sendo que Jesus mesmo disse que nem todo mundo consegue viver dessa forma. Uns são eunuco de nascimento, né, conseguem viver como homens solteiros, outros foram castos pelos homens, né, foram castrados para cuidar dos haréns, e outros se fizeram eunuco pelo reino de Deus. Ou seja, tem gente que faz-se eunuco, né, se faz solteiro para seguir o reino de Deus. Mas você acha que todo mundo vai conseguir isso? Então, o cristianismo ele trouxe o quê? Uma derrota matrimonial para a vida dessa pessoa. O cristianismo trouxe uma perda, um agravo, ou ele pode casar-se com uma pessoa em Cristo, viver uma vida reta. A mulher dele lá, que adulterou, ou o marido da pessoa que adulterou, se arrepende também, recebe o perdão de Cristo e vive com aquela pessoa que ela escolheu para o resto da vida como sendo uma pessoa fiel. Não é assim que a Bíblia diz que a incircuncisão se torna circuncisão? Quando a prática do bem. Então a pessoa lá cometeu o erro, não tem como voltar atrás, mas dali para frente ela quer seguir uma vida reta. Ou será que o pecado dela vai acompanhar ela pro resto da vida até levá-la ao inferno? Porque é isso que esses caras estão pregando. Porque pela lei, o que o apedrejamento fazia? O apedrejamento ele era uma forma de neutralizar os adultérios, né? Impedir que os adultérios fossem cometidos, ou seja, ninguém ia querer morrer, né? Então possivelmente não seria como hoje que as pessoas adulteram e fica por isso mesmo. Se o apedrejamento era uma coisa grave que libertava a parte que sofreu o dano para poder casar-se novamente, porque no momento que a pessoa era apedrejada, morreu, acabou a lei do casamento era até a morte, né? Então, se aquela pessoa for apedrejada pela lei, ela estava livre para casar-se novamente, tá? Isso acontecia. Então, se na lei você tinha apedrejamento, hoje não tem um apedrejamento porque nós vivemos pela graça. Então, tipo assim, a lei ela era melhor porque ela fazia que pelo menos com que o cara que sofreu o agravo pudesse viver mais feliz. Porque aqui na graça, que deveria ser uma coisa melhor, por quê? Porque nenhum dos dois morre, as pessoas podem se arrepender e viver, né, corretamente. Não, na graça, na opinião desses caras, a gente está vivendo pior. Sendo que a graça, né, o novo pacto é baseado em melhores promessas. A lei de ordenança matava. Eu tenho certeza que não é porque uma pessoa te trai que você vai querer que a sua esposa seja apedrejada. Se a esposa traiu, você não ia querer que ela fosse apedrejada. Você vê a conduta de José, quando descobriu que Maria estava grávida, ele quis abandonar ela só para não infamar ela, não trazer fama, porque ele não tinha certeza de adultério, né? E a conduta de Maria, e se ela estivesse falando a verdade, né? Se passou pela mente de José. E Deus, como Deus não é Deus de confusão, enviou o anjo lá para consolar José. Tá? Então você percebe que
essas pessoas não entendem que, da maneira que eles estão pregando, eles estão querendo que o homem viva pela parte da lei, mas quando chega na parte da punição, não vem junto a fórmula mágica de salvar o homem de viver uma vida toda sem ter uma nova esposa. Porque a lei fazia isso. E o pior, que os homens, quando Jesus foi falar sobre essa questão, que Moisés permitiu dar carta de divórcio, ele não mandou dar carta de divórcio como eles estavam dizendo para Jesus, né? Não foi Jesus que começou aquele papo, foram eles. Tá? Então, alguma coisa ali eles queriam saber de Jesus, se estavam certos, se estavam errados, se Moisés estava errado, se quem estava certo, porque quando eles acusavam Moisés, estavam praticamente acusando um servo de Deus, né? E acusando diretamente a Deus, como se Deus fosse injusto. E ali Jesus fala, foi por causa da dureza do coração de vocês que foi Moisés permitiu dar carta de divórcio. E ali Jesus começa um assunto e ele começa a dizer o seguinte, que não podia fazer o que eles estavam fazendo. Eles estavam mandando embora as mulheres por qualquer motivo. Então, se eles faziam aquilo, na verdade, quem deveria ser apedrejado era eles. Porque imagina, se você vai mandar uma pessoa embora que não cometeu nenhum adultério, não existe razão de lei para que houvesse uma separação verdadeira. E eles mandavam embora, não davam a carta de divórcio porque não queriam dividir o dote, possivelmente casavam-se de novo, né? Possivelmente. E a mulher não, ela não podia sem a carta de divórcio. Depois tem a carta de divórcio, você vê que esse texto está ligado diretamente a Deuteronômio 27, se eu não me engano, Deuteronômio 27. E ali tem uma mulher, uma história da mulher ali que casa-se duas vezes, né? E o ensinamento ali é o seguinte, se ela se separou, pegou a carta de divórcio, casou-se com outro e aquele outro morreu ou a mandou embora, de novo com carta de divórcio, ela não pode retornar e casar-se com o primeiro marido que ela teve. Então você já sabe que na cultura judaica existe divórcio, existe essas coisas. Na cultura mais rigorosa que a lei, existe divórcio. Na graça não pode. É estranho, né? É esquisito. Os judeus estavam separando-se por qualquer motivo. Você acha que esses judeus que separaram-se por qualquer motivo casaram-se com outra? Então eles estão tudo no inferno. Eles tudo vão para o inferno. Por quê? Porque se não existe perdão para esse tipo de conduta, quantos judeus... Você tem ensinamentos da Mishnah, né, que é uma vertente do Talmud, que é um ensinamento oral dos rabinos do primeiro século, falando de questões de casamento. Quantas separações tem? Antigamente a mulher não podia pedir divórcio. Raras exceções ela conseguiria isso. As mulheres casavam-se com 12 anos, não podia escolher o marido. Talvez com 13 anos ela podia escolher, mas com 12 não podia. O marido casava-se com 13. Olha, o casamento da cultura judaica é totalmente diferente da de hoje, tá? Então as comparações são muito... casavam-se virgem, né? Tinha muito dessa questão. É lógico que quando a pessoa ficava viúvo, ela casava com quem? Ele não ia, ele já viúvo velho, vai casar com uma virgem? Como? Quem é a virgem que vai querer um cara desse? A não ser que seja acordo de pais ali, né, de pessoas, mas quem é que vai querer dar a filha para um velho? Ou um bicho-papão. Então, tipo que na cultura lá, depois que as mulheres passaram a poder pedir o divórcio, se a mulher encontrasse questões de homossexualidade do marido, ela ia ao rabino, explicava a conduta e pegava a carta de divórcio, pagava-se todas as questões, faziam-se todos os trâmites e separavam. E hoje em dia, ainda na cultura judaica, acontece. Não há mais apedrejamento, não há mais nada daquilo que tem na lei, sendo que eles estão querendo trazer para nós o que ainda está lá naquela lei ali, que a graça já quebrou. Tá? O princípio, quando Jesus fala assim, aquele que se separar da sua mulher não ser por porneia, né? Aquele que mandar embora, aquele que a polua, repudiar, mandar embora a sua mulher não sendo por relações sexuais ilícitas, que no texto é porneia, que significa qualquer tipo de relação sexual ilícita, com relação homossexual, lesbianismo, a relação com animais, idolatrias, né? Tudo isso está incluso em porneia. E quando achava porneia, o que acontecia? Era sempre que aquela pessoa era apedrejada? Ou se poderia simplesmente uma carta de divórcio resolver o assunto? Então, como que era esse apedrejamento? Quem podia ter direito? Não teria que ter o ato em flagrante adultério? Pegamos uma mulher, Jesus, aqui ó, pegamos mulher em ato flagrante de adultério. Ué,
Como é que pegou em flagrante de adultério e não trouxe o homem? Aquele que não tiver pecado e que atira a primeira pedra. Ou já estão pecando porque se eles pegarem flagrante, eles pegaram o homem que cometeu o agravo e a mulher. Pegamos essa mulher em ato flagrante de adultério. Ué, cadê o marido? Cadê o Ricardão aí? Já estão pecando, sabe? Já estão pecando. Então, você percebe que tem esses ensinamentos. Imagina, a pessoa está aí no terceiro, quarto casamento, é o que eu sempre pergunto a esses caras. Chega na igreja, o que eles têm que fazer? Romanos, se eu não me engano, 9,5 diz, né? Que nós somos justificados por fé. Justificado por fé, temos paz com Deus. Você não pode requerer dos não regenerados uma conduta de fé. Os que são nascidos da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você não pode requerer da pessoa não regenerada que ela tivesse vivido na fé. Então, quando ela vem para o evangelho, ela é justificada. Ela não precisa se separar. Ah, estou no quarto, terceiro, quinto casamento. Não, não precisa se separar. Já tem filho, já tem família. Vá e não peques mais. Ou seja, pegue essa conduta do casamento e viva em santidade do seu casamento daqui para frente. É isso, vai e não peques mais. Isso é que se converter, é mudar de caminho, né, do caminho do pecado para o certo. Ué, como é que Deus vai manter a sua punição para sempre, se até uma pessoa que tirou uma vida aí recebe perdão? Se até uma pessoa que comete atos graves pode ser perdoada?